Oi galera do YouTube, tudo bem? Eu sou a professora Kate Silva e estou aqui para fazer uma tag especial sobre o dia de hoje, 15 de outubro, dia do professor. E eu vou dividir um pouquinho da minha história com vocês. Então vamos lá? A primeira pergunta é essa: quando e por que decidiu ser professor? Bem, ser professora nunca esteve nos meus planos, para falar a verdade. Isso foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente na minha vida. Vou tentar resumir rapidinho para vocês. Eu entrei na faculdade em 2002, na Universidade Federal do Amazonas, e eu cursei 2 períodos de biologia. E devido a alguns problemas financeiros que a minha família estava enfrentando na época, eu resolvi trancar a faculdade. Passei 2 anos com a faculdade trancada. Porque mesmo sendo federal, tinha muitos gastos, era integral, tinha que fazer as refeições na faculdade, tinha muito material para tirar cópia, tinha o dinheiro do transporte e não estava dando para eu continuar. Então eu dei uma parada e resolvi procurar um emprego para ajudar minha família. Eu fazia parte na época de um grupo de oração que tinha uma moça que dava aula particular. E ela me chamou e perguntou se eu não queria dar aula junto com ela. Ela dava aula para alunos até o 7º e 8º ano e tinha um aluno do 9º que estava precisando de aula de matemática e ela não sabia ensinar, como ensinar esse aluno. Perguntou se eu topava ajudá-la. Como eu tinha facilidade com a matemática, eu resolvi aceitar. Foi o que apareceu para mim na época, então eu resolvi ir por uma questão de necessidade. Eu trabalhei com ela durante 1 ano e meio e foi esse aluno, na verdade, que me fez acreditar que eu sabia dar aula. Ele me elogiava, ele dizia que ele começava a entender o conteúdo quando eu explicava para ele, dizia que eu explicava muito bem, que eu tinha que montar um lugar para dar aula particular sozinha, porque ia dar super certo. Então, na verdade, se eu estou aqui hoje, ele teve uma grande parcela de culpa, Giovanni Gonzalez é o nome dele, tá bom? Então ele foi meu primeiro aluno que me fez acreditar que eu sabia dar aula. Então, 1 ano depois, quando eu voltei para a faculdade, eu tive que escolher entre a licenciatura e o bacharelado. E eu tive 6 meses para escolher. Então, eu tive a experiência de ir pela primeira vez numa sala de aula. E quando eu entrei e dei aula, eu me senti muito à vontade, eu me senti em casa. Uma sensação que eu não tive quando eu fui trabalhar em laboratório, que era o meu sonho, fazer biologia para ser cientista. E quando eu fiz estágios em laboratórios, eu não me sentia tão bem, tão à vontade, como quando eu me encontrava numa sala de aula. Então a paixão foi nascendo dentro de mim. E hoje, apesar de não ter sido uma coisa que eu sonhei para minha vida, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu amo o que eu faço. Bem, a segunda pergunta é essa: como foi a sua primeira aula? Bem, quando eu voltei para a faculdade, depois de ter passado 2 anos com ela trancada, eu entrei num projeto da UFAM chamado Casa da Física, onde os alunos, a partir do 5º período, eles podiam dar aulas preparatórias para o vestibular para a população de baixa renda. Então era, na verdade, um pré-vestibular oferecido gratuitamente pela UFAM para alguns alunos que se inscreviam no projeto. Então eu lembro que a minha primeira aula foi sobre genética. Eu passei dias preparando essa aula junto com o meu esposo, que era meu colega de turma na época. Passei dias preparando, pensando o que eu ia falar, como eu ia abordar para os alunos o conteúdo. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa mesmo. E continuei o projeto durou alguns meses. E a minha maior recompensa foi depois, no ano seguinte, quando o ano começou, uma aluna chegou comigo e falou: oi professora, a senhora lembra de mim? A senhora deu aula para mim ano passado na Casa da Física, eu fiz faculdade de biologia, eu passei no vestibular de biologia e eu tô aqui para lhe agradecer. Então foi assim, extremamente gratificante essa experiência, o que me ajudou a ter mais certeza do que eu queria para minha vida. Bem, a terceira pergunta é essa: o que mais você ama na sua profissão? Tem muitas coisas,
né? A primeira é que eu sou apaixonada por ensinar. Eu gosto muito do que eu faço. Então isso faz toda a diferença. Se você vai trabalhar gostando do que você faz, é bem melhor do que você trabalhar por dinheiro. Porque você se sente à vontade, você gosta daquilo que você está fazendo. E você, tendo prazer no que você faz, você consegue transmitir isso para as pessoas. E aí, se elas estiverem tão empolgadas com aquilo que você faz, isso vai trazer um entusiasmo para elas também. Então, só o fato de estar em sala, transmitir conhecimentos, trocar experiências com os alunos, tudo isso são coisas que eu gosto muito de fazer. Outra coisa que me deixa apaixonada pela minha profissão é que eu não sou só a professora, né? Muitas vezes você é a tia, você é a psicóloga, você é a confidente, você é a amiga, você é às vezes até a mãe daquele aluno, né? Às vezes o aluno conta para você aquilo que ele não conta para mais ninguém. Então ele se abre contigo, né? Pede conselhos, né? Fala de problemas da vida dele e aí entra o outro lado da profissão, que você vai para a sala, você acaba não só ensinando alguma coisa, mas você acaba ajudando aquele aluno em outro aspecto da vida dele. E isso é muito legal, porque muitas vezes eles não têm em casa alguém que eles confiem para contar alguma coisa. E aí você pode até ajudar em outros aspectos, como da vida pessoal também. E o mais importante desse tópico é destacar o carinho que os alunos têm por mim, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu sou uma professora bem linha dura, né? Sou rígida, eu cobro bastante. A minha aula, eu gosto de dar uma aula assim divertida, né? Eu não gosto de dar uma aula assim o tempo todo séria, sem interação. Eu gosto de estar falando, estar fazendo uma associação, fazendo uma brincadeira. Gosto que eles perguntem também. Só que tudo isso dentro de um limite. Eu sempre falo para os meus alunos que existe um limite muito grande que eles têm que respeitar. Em sala, eu sou a professora, eles são os alunos. Ponto. Né? Então, na hora da explicação, não é permitido conversa, não é permitido nada que tire a atenção. Quero que eles prestem atenção em mim. Então, eu cobro muito isso deles. E muitas vezes eu penso que isso vai ter uma consequência negativa. E muito pelo contrário. Parece assim que quanto mais você cobra, mais você exige, mais eles gostam. Né? Então, isso me deixa assim ter certeza da escolha que eu fiz, né? O carinho que eu recebo deles todos os dias, nossa, me faz ter ânimo para levantar e trabalhar. Além de transmitir o conhecimento, de fazer todos os outros papéis que estão por trás da profissão de professor, eu gosto muito de sentir essa energia que eles trazem para mim, que eles me devolvem. Né? É muito, muito gratificante ser recebida na sala de uma forma tão calorosa e tão amorosa. Isso não tem preço. A quarta pergunta é: e o que você menos gosta? Na verdade, o que eu menos gosto na minha profissão é essa inversão de valores que vem acontecendo ultimamente. Porque na minha época, o professor ele era uma figura que representava respeito e autoridade. Então, o professor chegava em sala, era automático, né? Você sabia que era o seu mestre que estava chegando, que você devia respeito a ele, né? Que você tinha que se calar, que ele era uma autoridade na sala. Né? Se o professor te dava uma nota baixa ou te chamava a atenção, você levava aquilo para a sua vida. Poxa, eu preciso melhorar, eu preciso correr atrás, eu não estou me esforçando o tanto que eu deveria. E hoje em dia não. O que a gente vê muito é justamente a inversão de valores que eu falei. O aluno tira uma nota baixa, o pai vem: por que, professor, que meu filho está tirando essa nota? Ele está aqui todo dia. Ou então o professor é agredido pelo aluno, ou verbalmente, ou fisicamente, e às vezes o pai, né, ou o responsável ainda vem justificar. A gente vê muitos casos por aí de professores que são vítimas, né, de agressão física, verbal, e isso tudo me deixa muito triste, né, de saber que era uma profissão que antigamente era tão respeitada e que hoje em dia, né, está sendo totalmente desvalorizada. Enquanto em alguns países o professor é uma pessoa que é reverenciada quando passa, infelizmente aqui no nosso país
ele está cada vez mais, parece que perdendo o seu valor, e isso é muito triste, né? Deveria ser uma das profissões mais exaltadas, né? É quem educa, né? Quem ensina não só conhecimento, conteúdos do dia a dia, mas ensina valores, né? É quem forma o médico, quem forma o advogado, quem forma todas as outras profissões que parecem que as pessoas dão mais valor do que para o professor. Bem, vamos para a quinta pergunta. Já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora em sala de aula? Já vivi muitas situações constrangedoras e engraçadas ao longo desses anos que eu trabalho como professora. São mais de 10 anos, embora não pareça, são mais de 10 anos, então já vivi muitas situações engraçadas. Uma delas, que eu me recordo no momento, era de quando eu dava aula para o Fundamental 1, que foi uma experiência muito enriquecedora na minha vida. Era a primeira vez que eu estava dando aula para uma turma de segundo ano. Então o garotinho levantou a mão e pediu para ir ao banheiro. Tia, eu posso ir ao banheiro? Aí eu, pode, meu amor, você pode ir sim. Tia, mas eu quero fazer o 2. Aí eu falei, tudo bem, meu amor, você não precisa me dizer, você pode ir. Aí ele chegou, ficou na porta, olhou pra mim, tia, e quem vai limpar o meu bumbum? Eu falei, oi? Como assim? A tia não pode limpar seu bumbum, meu bem. Eu tô aqui na sala. Tia, mas eu não sei como é que eu vou fazer. E eu fiquei assim, perdi o chão. Meu Deus, o que eu faço? Eu dou atenção pra turma? Eu vou levar o menino ao banheiro? Então essa foi a primeira situação que eu me senti assim, né, na hora, sem saber o que fazer. Então eu chamei uma auxiliar, ela levou, encaminhou a criança ao banheiro e ficou tudo resolvido. A outra, dei aula também para o 4º ano, Fundamental 1 também, e um dia eu estava falando sobre a importância da água, que a água ela é um bem que a gente precisa preservar, porque se o homem continuar poluindo, o pouco de água doce que a gente tem no mundo pode acabar, e isso é uma realidade. E fui falando sobre essas coisas do nosso dia a dia, que são realidades mesmo, para a criança. A criança chegou em casa e disse para a mãe dela que não ia mais tomar banho. Não vou mais tomar banho porque gasta água. A minha professora disse a água vai acabar. E a menina entrou em pânico, chorou o dia inteiro. A mãe ligou para a escola, perguntou o que tinha acontecido, o que a professora falou para a menina, que ela estava daquele jeito, inconsolável, não queria mais ir para a escola, não queria mais ir para lugar nenhum, que ela não podia mais tomar banho. Eu falei, meu Deus, como assim? Né? Então, essas foram algumas situações constrangedoras que eu vivi com as crianças do Fundamental 1. Depois eu conversei com ela e ficou tudo resolvido. Ela voltou sim a tomar banho, tá bom? Só pra deixar bem claro. Com o Fundamental 2 já é mais complicado, porque à medida que eles vão se tornando adolescentes, a ideia deles é sempre querer constranger o professor, né? Com perguntas, né? Que eles acham que vão fazer você perder a linha. Então eles tentam fazer perguntas assim, principalmente em relação a sistema reprodutor, a sexualismo. Então eles sempre tentam te chocar, mas eu sempre respiro fundo e eu nunca deixo passar, eu nunca deixo transparecer para eles que eu me choquei com a pergunta, mesmo que eu tenha me chocado, né? Eu sempre tento responder de uma maneira bem natural, porque se eu perder a linha, pronto, aí eu não consigo mais dar minha aula, mas sempre acontece. A 6ª pergunta é a seguinte: você lembra de algum momento que te deixou muito feliz? Bem, na verdade eu não lembro só de um momento, eu lembro de vários. Porque, para ser bem sincera, na minha profissão eu tenho mais momentos em que eu me sinto feliz do que momentos em que eu me sinto triste, né? Como eu falei anteriormente, o carinho dos alunos comigo é sempre muito positivo, né? É uma energia tão boa, tão positiva que eles passam para mim, que eu posso chegar com o maior problema do mundo. Eu chego e o sorriso com que eles me recebem é sempre devastador, deixa todo o problema do lado de fora, né, para a aula caminhar da melhor forma possível. Então, eu lembro de várias demonstrações de carinho. Então, vou falar de algumas. Quando eu fiquei um período de licença para fazer a retirada da minha vesícula,
Passei 15 dias afastada, então foi tudo muito rápido, não deu tempo de eu comentar com eles que eu iria me afastar. Então me afastei assim, de supetão. E aí quando eu voltei, eles estavam com saudade, né? O quadro cheio de boas-vindas, eles com balõezinhos, com cartazes segurando, dizendo que estavam com saudade de mim. Nossa, me deixou muito feliz, né? De eu chegar na sala, ter vários bilhetes, várias homenagens para mim no dia do meu aniversário, vários elogios escritos em papéis grudados na parede ou no pátio da escola, fazendo surpresa para mim. Nossa, tudo isso não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague, né, esse carinho todo que eles têm. De mães que chegam, olha, o meu filho não era tão bom na disciplina de ciências, mas ele aprendeu a gostar com a sua matéria. Eu vejo que o conteúdo é grande, tem muita coisa, eu fico impressionada como eles sabem, né? A sua aula só pode ser muito boa, né, para eles aprenderem da forma que eles aprendem, né? Ou de eles chegarem, olha, professora, a senhora me fez aprender a gostar de biologia, eu vou fazer o vestibular para ser biólogo, para ser médico, para ser dentista. Muito obrigada. De eles terem esse reconhecimento por mim, de alunos que às vezes eu passo anos sem ver, e aí eles mandam um convite, ou para o casamento, ou para a formatura. Nossa, isso é muito gratificante, né? Mas uma coisa que eu vou ressaltar nessa pergunta foi o que aconteceu na turma do 9º ano do ano passado, né, com quem eu tinha uma relação muito boa, né, muito boa mesmo. Eu gostava muito deles e isso era recíproco, né? Então eu tinha pedido para eles estudarem uma matéria de química e na aula seguinte, na semana seguinte, eu iria perguntar. Quando chegou nessa aula, eu fui fazer as perguntas e, para minha surpresa, eles não tinham estudado. Eles estavam envolvidos com uma viagem que eles fariam em grupo, né, com o grupo da escola, e eles não tinham estudado. E eu fiquei muito chateada, muito, me decepcionaram. Então eu falei isso para eles. Falei, olha, eu nunca esperei, estou decepcionada com vocês. A partir de hoje, meu tratamento com vocês vai ser outro, né? Eu vou entrar aqui, vou dar minha aula, se você tiver alguma dúvida, você fala, se não tiver, não quero conversa. E eu não sabia o quanto isso ia abalar esses alunos. Então, na aula seguinte, eles estavam assim, meio querendo chorar, né? Aí chamaram o professor de matemática e ele me chamou, falou, olha, eles falaram que eles vão mudar, que eles não querem que tu trate eles assim, eles querem uma segunda chance. Falou, olha, eu só vou acreditar neles, né, quando eu olhar essas notas e as notas forem boas, porque eu fiquei muito decepcionada, né? Tem que estudar. Se você gosta de mim, a melhor prova que você pode me dar de que você gosta é você estudando. E aí passou, né? Meu relacionamento com eles tinha mudado, eu não estava mais com brincadeira, até porque eu estava bem chateada mesmo. Aí, para minha surpresa, quando vieram as notas dessa turma, todos tinham tirado nota azul, né? E o comentário de uma aluna mexeu muito comigo, porque ela disse assim, tia, o meu maior medo de tirar uma nota baixa era a sua reação de decepção que a senhora teria comigo do que a da minha mãe. Aí eu falei, por que isso, menino? Não ia te bater, eu não ia fazer nada. Não, tia, a senhora não tá entendendo, eu não quero lhe decepcionar, a senhora é uma pessoa muito importante para mim, né? Então, essas coisas mexem com a gente, né? E me fazem acreditar, sim, que a relação professor-aluno, ela influencia, sim, no desempenho do aluno, né? Então, se você gosta do professor, se você tem uma empatia por ele, né, com certeza isso vai te ajudar a ter um melhor desempenho nas avaliações, né? Seja porque você não quer decepcionar o seu professor, como foi o caso dessa aluna e de outros que já falaram isso para mim também, ou porque você tenta, né, se superar, você tenta dar o seu melhor. Então eu vejo muito isso e isso me deixa muito feliz. Eles tentarem, né, sempre dar o seu melhor
para que eu fique feliz com eles, né? Nossa, isso marcou muito a minha vida. Bem, a 7ª pergunta é: você já pensou em desistir da profissão? Olha, eu já pensei, né? Mas foi um pensamento bem passageiro, né? Porque muitas vezes a gente se depara com um sistema, e o sistema muitas vezes ele nos desestimula, para ser bem franca. Mas aí eu coloco na balança, né, esses pontos negativos que são tão pequenos, né, e em relação àquilo também da falta de respeito que vem aumentada em relação ao professor. E eu coloco em contrapartida, né, tudo aquilo que eu já falei de positivo, né, você poder passar o seu conhecimento, você muitas vezes você ser para aquele aluno um estímulo, um incentivo, um exemplo. Então, quando eu coloco essas coisas na balança, né, rapidinho essa vontade passa. Principalmente quando você escuta frases: professora, o meu dia só começa com o seu bom dia. Então, entre e dê aquele bom dia bem animado, porque o meu dia só começa aí. Nossa, isso aí pra mim, isso aí faz qualquer pensamento negativo ir embora rapidinho. A 8ª pergunta é: você já teve um professor que marcou a sua vida? Já. E eu tive em todos os segmentos, né, por onde eu passei. No Fundamental 1, eu tive uma professora da 3ª série, chamada professora Amazônia, que ela tinha um jeitão assim bem rígido também, ela cobrava mesmo, ela era bem durona, mas ao mesmo tempo ela era uma ótima professora, né? Ensinava muitíssimo bem e era uma professora que todo mundo respeitava, né? Então, gostava demais dela, ela é um exemplo para mim. Já no meu ensino médio, eu tive um professor também que me marcou demais, professor de física, professor João Neto, que eu uso muito a técnica dele hoje com os meus alunos. Ele não passava a mão na nossa cabeça. Então, se ele tinha que elogiar, ele elogiava. Se ele tinha que chamar atenção, ele chamava mesmo. Então, eu tive que correr muito atrás no meu primeiro ano do ensino médio, lá na escola técnica, porque ele era bem durão. Foi a primeira nota baixa que eu tive na minha vida. Foi com ele, mas foi a única também. Tirei 1 no teste de física, nunca esqueci. Nunca esqueci, viu, professor? Isso me marcou, né? E ele dizia pra mim: tu tem que correr atrás, tu tá fraca, teu fundamental foi fraco, né? Então, corra atrás, né? Senão você vai ficar de recuperação. Professor, me dê mais uma chance. Não tem outra chance. Estude. É uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você, é o seu conhecimento. Então, isso era um estímulo para mim, né? Eu também não queria decepcionar, né? Então eu estudei muito, eu me dediquei, eu corri atrás da minha fraqueza, né? Se eu tinha deficiência em matemática e em física, eu corri muito atrás, e foi pelo jeito como ele abordava, né? Ele era bem durão. Então ele fazia assim, eu falava para ele: olha, eu vou tirar um 10 na sua recuperação. Ele dizia para mim: eu duvido. Me prova que tu vai tirar uma nota, que tu vai tirar um 10. Eu duvido. Então, isso eu não falo para os meus alunos não, mas ele me enfrentava, ele me confrontava desse jeito. Então, para não querer ficar por baixo, então eu estudava muito. Era uma matéria que eu não tinha muita afinidade, mas aí é que eu ia estudar mesmo, que era para não decepcionar, né? E graças a Deus eu consegui, ele é um exemplo para mim. Hoje eu dou aula de física para minha turma do 9º ano e eu lembro muito do senhor, viu, professor? Muito obrigada. E na faculdade eu tive uma professora Astrid, da parte botânica. Ela foi um exemplo para mim porque ela casou, decidiu ser mãe e cuidar dos filhos dela. E ela falou que ela só faria faculdade, mestrado, doutorado, quando eles ingressassem na faculdade também. Então ela entrou na faculdade de biologia junto com os filhos, né? A filha entrou para a faculdade de odonto, eu acho, o filho para a faculdade de direito, e eles faziam faculdade juntos. Na época que ela era minha professora,
ela estava cursando doutorado junto com os filhos dela, né? E é um exemplo para mim hoje também, porque eu casei e tive meu filho já próximo dos 30 anos. E algumas pessoas me cobram, não vai fazer um mestrado, não vai fazer um doutorado? E eu falo para elas, eu vou, mas não agora, eu vou esperar meu filho crescer. Depois fiz minha faculdade, trabalho, né, escolhi ser mãe e eu acompanho meu filho. Eu quero acompanhar o desenvolvimento dele, né? Eu trabalho o dia todo, se eu não for estudar à noite, que momento que eu vou fazer isso? Então eu quero ser uma mãe presente na vida do meu filho e sempre que as pessoas me cobram isso, eu lembro da professora Astrid e dou esse exemplo, né, como resposta. Por que resolveu criar um canal no YouTube? Bem, primeiro, os alunos falavam, né, professora, por que a senhora não grava uma aula, né? Poxa, às vezes a gente precisa se ausentar ou por fazer uma viagem ou por estar doente, e aí é uma maneira da gente ter a sua aula. Aí eu, não vou fazer isso, eu sou tímida, tenho vergonha, não vai rolar, né? Meu marido me incentivava muito, vamos criar um canal, vamos lá, eu faço a edição dos teus vídeos, tu dá as aulas. Não, Roberto, não viaja, não vou nunca fazer isso, não tenho coragem, né? Depois vieram meus 2 amigos, né, que também me incentivaram, aí vieram aqui para casa, mentiram para mim, disseram que iam gravar uma aula aqui para eu ver e me jogaram na frente da câmera, criaram o nome do canal, né? E foi assim, muito na loucura que aconteceu. E depois eu fiquei pensando, não, realmente é uma maneira de ajudar os meus alunos, né? Então você tem uma dúvida, você vai lá, pausa, volta, né? De você ter um melhor desempenho deles, e eu noto isso, o quanto mudou, né? A devolutiva é muito grande, a devolutiva é muito boa, dos alunos, dos pais que gostam, né? E não só ajudar os meus alunos, mas ajudar outras pessoas também, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, uma educação boa, né? Às vezes, por algum motivo, não tem como pagar uma aula particular ou ter acesso a um cursinho, então vão lá no YouTube, assistem às aulas. Então o meu objetivo foi esse também, de levar a minha aula para ajudar os meus alunos a melhorar o desempenho e também ajudar as pessoas, né, que não têm acesso, porque eu passei muito por isso, de gostar de estudar, de querer estudar e não ter condições de ter uma aula particular, né? Então, dessa acessibilidade, né, que eu não tive, e dar essa oportunidade de estudo para quem realmente quer e gosta de estudar. E a última pergunta, mencione um ou mais canais de professores que você admira, né? Na minha área, tem 2 que eu gosto muito, do Manual do Mundo e também do Jubilu. Gosto bastante e indico, inclusive. De pessoas que estão próximas a mim, eu tenho 3. Primeiro, o canal da minha amiga Pamela Barros, Cantando História, que foi uma pioneira entre os meus amigos a criar um canal, né? O que me chama muita atenção é a criatividade dela, né? De criar as músicas, as paródias, de criar as paródias dela de uma forma bem divertida. E os outros são dos meus amigos que me ajudaram a criar esse canal, né? O Mário André, do canal Matemaster 1, e o Everton, do Matemática é Top, né? Então são esses os canais que eu tenho para mencionar para vocês. Então vão lá, deem uma conferida, que vocês vão gostar, são profissionais top de linha. E eu vou terminando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, foi um prazer muito grande dividir a minha história com vocês, né? Continuem assistindo aos nossos vídeos, né? Curtam, compartilhem, porque com a gente, ciências é show.